Pronto. Bem, pessoal, boa noite. Mais uma aula de física. Hoje nós iremos iniciar a parte de termologia, termodinâmica, né? Que é uma área que uma questão, principalmente a aula de hoje, provavelmente é mais fácil ela cair na prova de matemática do que na prova de física, certo? Porque na aula de hoje, né, a questão prática, né, logicamente a questão teórica, ela pode ser abordada em física, mas a questão numérica, em matemática, ela se encaixa muito num assunto chamado interpolação, né? É quando você tem dois números, dois termos, e você quer obter, encontrar um valor intermediário. Então, as escalas termométricas, dentro da aplicação numérica, hoje, ela está muito mais com chance de cair na prova de matemática do que na prova de física. Por quê? Dentro da prova de física, o que geralmente é cobrado, né, em questões numéricas, é aquela parte envolvendo calorimetria. Claro que no meio de uma questão de calorimetria, ele possa cobrar uma questão de escala termométrica, certo? Mas hoje, se eu fosse apostar minhas fichas, né, o assunto envolvendo fluxo de calor, né, principalmente por das placas solares, né, elas devem aparecer na nossa prova desse ano, tá certo? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o que a termologia estuda, certo? A gente viu na aula passada que a mecânica estuda os movimentos dos corpos. Hoje, a termologia, né, que é uma parte da termodinâmica, ela estuda os fenômenos relativos a quê? Ao aquecimento, ao resfriamento e à mudança de estado físico. Já adiantando para você, isso aí tem tudo a ver com calor, porque a gente vai estudar a energia que é trocada entre os corpos. Alguns corpos vão ceder calor e outros vão receber calor. Na verdade, energia. E essa energia em trânsito é chamada de calor. Então, já que eu estou falando de calor, mesmo sendo a aula inicial de termologia, de termometria, eu posso adiantar que quando esse calor ele é usado para alterar a temperatura, ou seja, aquecer ou esfriar, esse calor é chamado de calor sensível. Então, o calor responsável pela mudança de temperatura dos corpos é chamado de calor sensível, que lá na frente a gente vai chamar do tal do quimacete. Tá? Eu já estou na questão da prova, que é do calor sensível. E a outra parte do calor, que ela for trocada, energia, ela não é criada, ela não é destruída, ela é apenas transformada, né? Ela vai transformar o quê? O estado físico dos corpos. Então, quando essa energia ela é usada pelo corpo para mexer na estrutura molecular e mudar seu estado físico, eu chamo de calor latente. Melhorou agora? Hein, Marcos? Marcos estava se queixando que a minha voz estava travando um pouco. Pode ser que o microfone esteja... Bem, qualquer coisa, como fica gravado, né? Aí a gravação fica... Pronto, beleza. Eu já acho que era a posição. Então, pessoal, então eu estava falando, Marco, que a energia ela não é criada, ela não é destruída, ela é apenas transformada. Chegando mais uma pessoa aqui. Boa noite, Viviane. Então, o calor, que é uma forma de energia em trânsito, em movimento, né, que escoa entre dois corpos de diferentes temperaturas, o que acontece? Parte dessa energia ela pode ser utilizada pelo sistema para alterar a sua temperatura. E quando isso ocorre, esse calor recebe o nome de calor sensível. Que lá em calorimetria, que deve ser a questão que vai aparecer na prova, eu chamo de quimacete. O MC
ΔT. Quando a energia que for trocada pelo sistema for usada para alterar o estado físico da matéria, do corpo, esse calor recebe o nome especial de calor latente. É o famoso quimolesa. Então, quando eu tenho um sistema trocando calor entre as partes, em busca de quê? De um equilíbrio térmico, certo? Todo sistema tende a atingir, com o passar do tempo, o equilíbrio térmico, certo? Então, definição de termologia, veja que a gente está só vendo o conceito de termologia, e eu já fui parar lá no conceito de calor sensível e calor latente, que é o que deve aparecer na prova do Enem esse ano. Então, a termologia estuda o quê? É a parte da física que vai estudar os fenômenos relativos a quê? Ao aquecimento ou resfriamento, calor sensível, ou a mudança de estado físico, o calor latente, que acontece quando? Quando os corpos recebem ou perdem ou cedem determinado tipo de calor. Que energia é essa? É o que a gente vai ver agora. Essa energia agora, a gente chama de calor. E para chegar em calor, que é uma energia em trânsito, eu tenho que aprender de onde vem essa vontade de se deslocar de um ponto para outro ponto, né? Então, a gente vai ver agora o conceito de temperatura. Temperatura nada mais é do que uma grandeza que mede, que caracteriza o estado térmico de um sistema, ou seja, o grau de agitação das moléculas. Onde é que a gente vai ver isso muito com maior intensidade? Na parte de gases, né? Aquela famosa forma do Pviniti por Vonotor, né? A equação de Clapeyron, que é muito cobrada em química. Veja, a gente está assistindo uma aula de física e eu já estou dizendo, ó, tal assunto, estude, porque se não cair em física, cai em matemática, que é a aula de hoje. Gases, se não cair na prova de hoje, de física, cai na prova de química, porque tudo é ciência da natureza, estamos todo mundo junto. Então, se eu tenho dois corpos, né, e eu quero medir, aferir a temperatura de um corpo, né, eu vou notar que quanto maior a temperatura de um corpo, maior será a agitação das moléculas. Lembrando que essa movimentação é de uma forma desordenada, né? Lá em química, você aprende o movimento browniano, né, das moléculas. É um movimento totalmente desordenado. É uma desordem completa, em todas as direções. Que dessas movimentações vai acontecer o quê? As colisões. E das colisões, no interior de um gás, vai surgir a pressão do gás nas paredes do recipiente. Mas isso é química, deixa para o meu amigo de química se virar. Então, a temperatura o que é? Ó, é um valor numérico a determinado estado de agitação ou de movimentação das moléculas de um corpo, umas em relação às outras. Então, quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas. Sim, e daí, professor? Daí que, quando eu tenho dois corpos, o pessoal está chegando. Boa noite, Luiz. Quando eu tenho dois corpos cujas temperaturas são diferentes, eu vou ter um desnível energético, né? Então, o calor vai surgir daí. O calor, que é uma energia em trânsito, né, que vai de onde para onde? Boa noite, Luiz, bem-vindo. Ele vai se mover de onde? Do ponto de maior potencial ou de maior temperatura, certo? Porque veja que a gente está começando a usar termos de outros capítulos da física. Potencial elétrico, potencial gravitacional, né? E aqui eu estou falando em potencial térmico, mas vamos falar em temperatura. Então, se eu tenho dois corpos de temperaturas diferentes, vai surgir um fluxo. Gente, vai cair fluxo na prova de vocês, tá? Fluxo cai na prova. Então, o que é que eu posso trabalhar com fluxo? Fluxo, que é essa representação aqui, ó. Eu tenho 4 tipos de fluxo. Vai cair um, tá? O primeiro fluxo mais comum
que pode cair na prova de matemática, já é a segunda dica de matemática que eu estou dando a vocês, é a tal da vazão. A vazão. Né? Aquela questãozinha de regra de 3 que diz, olha, uma torneira enche um tanque em tantas horas. Né? Então, a questão valendo de vazão. A segunda questão bem de fluxo que pode cair em física é a potência, que é o fluxo térmico, é o fluxo de calor. Certo? Que é aquela famosa expressão de Fourier. Tá? É a parte final, quando a gente for analisar as formas de propagação do calor, naquela parte envolvendo radiação térmica, é a questão chave para Enem, envolve a questão de calor. A outra questão muito forte de cair em prova é o fluxo magnético, certo? Que dá origem ao quê? A questão lá do fluxo magnético, que dá origem do campo magnético, a corrente elétrica alternada. E, por último, essa eu coloco só porque existe, mas ela raramente aparece em prova de ensino médio, é o fluxo elétrico. Certo? Então, quando for trabalhar com fluxo, eu tenho essas quatro modalidades. Para física, eu apostaria em fluxo de calor magnético, vazão lá na parte de matemática básica, e elétrica é uma questão aí, acho que muito complexa para nível médio para a gente trabalhar. Então, acontece, eu tenho dois corpos. Eu tenho um corpo com temperatura de 80. Né? Um corpo com temperatura 80. E a temperatura de B é 10. Opa, existe uma diferença de temperatura, então vai surgir um calor, que é uma energia em trânsito, que vai de onde para onde? Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, do maior, perdão, para o menor. Até quando? De uma maneira infinita? Não. Essa transferência de calor, ela vai ocorrer até que o sistema encontre o equilíbrio térmico. Então, o que a gente já viu até agora, para quem chegou agora? Vimos o conceito que é o que a termologia estuda, né? Que é exatamente os fenômenos que envolvem o aquecimento, o resfriamento, baseado em quê? Calor sensível e a alteração do estado físico, que é o nosso calor latente. Vimos o conceito de temperatura, que é o grau de agitação das moléculas, e agora estamos vendo o conceito de calor. Devido à diferença de temperaturas entre dois corpos, surge uma energia em trânsito que vai do corpo de maior energia, de maior vibração, para que um corpo de menor vibração, até que se atinja um equilíbrio térmico suficiente do sistema. Beleza, vamos lá. O que é que eu posso falar? Dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si quando suas temperaturas são iguais. Então, se eu tenho dois corpos de temperatura diferentes, se eu coloco os dois em contato ou próximos, né, porque o calor ele pode se propagar de três formas: através da condução, através da convecção e através da radiação, certo? Esse é o terceiro capítulo de termologia, tá? Hoje a aula é inicial, mas a gente já vai, né, adiantando para vocês saberem o que é que aparece na prova. Então, quando eu tenho dois corpos que estão em equilíbrio térmico, eu posso garantir que ele possui a mesma temperatura. Por exemplo, você está com febre, e aí você vai aferir a sua temperatura com o termômetro. Você vai pegar o termômetro e colocar em contato com o seu corpo, vai surgir o quê? Uma troca de calor entre você e o equipamento, até que se atinja o equilíbrio térmico. Aí existe aquele alarmezinho do termômetro eletrônico, e aí quando você aferir a temperatura que está registrada no termômetro é numericamente igual à sua temperatura corporal. Tá certo? Então, lá, se eu tenho temperatura de A maior que a de B, e eu coloco esses dois corpos em contato, veja que o corpo A está mais vermelho, que significa que está mais, vou dizer que está mais quente, mas está com a temperatura mais elevada, e o corpo B, ele está mais frio em relação ao corpo A. Quando eles entram em contato, o que acontece? O A vai esfriar um pouco, porque ele vai perder energia,
em forma de calor, e o corpo B, ele vai receber esse calor. Então, a sua temperatura vai subir. Em busca de quê? De uma temperatura final de equilíbrio. Tá? Então, esse é exatamente o conceito de equilíbrio térmico. Né? Quando dois sistemas, ele é dito que está em equilíbrio, eu posso falar que eles possuem a mesma temperatura. Ok? Então, o princípio zero, né, da termodinâmica diz: se dois corpos a temperatura diferentes forem colocados em contato, há transferência de energia do corpo que se encontra a maior temperatura para o corpo que se encontra a menor temperatura, tá? Gente, esse assunto a gente tem que estudar somente uma vez, tá certo? Porque tem assuntos mais importantes que caem mais em prova e tem assunto que a gente tem que ver e aprender de primeira. Aí eu gosto muito desse exemplo, tá? Por quê? Porque a gente tem sensações térmicas, né? A gente já viu que, ó, a moça da previsão do tempo, olha, a temperatura é de 20 graus, mas a sensação térmica é de 12 graus. O que significa isso? Por exemplo, imagine que você esteja aí nesse experimento e você tenha 3 baldes com água, né? Olhando de frente, o balde da direita está a temperatura de 50 graus. 50 graus. E o balde da esquerda está a 10 graus. Imagine que a temperatura do menino aqui seja de 37 graus. Opa! Então, veja, no balde da esquerda, a temperatura corporal ela é maior do que a da água. Então, se a sua temperatura é maior, você vai receber, ou você vai perder calor para a água. Se você perde calor, você tem a sensação de frio. Porque frio é você ter a sensação que está perdendo calor. Já a mão da direita, né? Ela vai entrar no ambiente cuja temperatura da água é superior. Então, ela vai receber o calor do meio externo, vai receber o calor da água. Então, se ela vai receber o calor, ele vai ter a sensação que a água está quente. Ok? Então, uma coisa é você medir a temperatura. Outra coisa é você ter uma referência de quente e frio. Com isso aí, imagine que você vai tirar as duas mãos e colocar simultaneamente no balde do meio. Veja que a temperatura do balde do meio é de 30 graus. Certo? Só que quem veio do ambiente mais quente, vamos usar isso, né, vai perder calor. E quem veio do ambiente mais frio, né, vai receber calor da água. Então, veja, no mesmo balde, você vai ter duas sensações diferentes. Essa mão de cá, que eu vou circular aqui, ó, ela vai receber calor, ela vai ter uma sensação de água quente. E a mão daqui, ó, que está vindo no ambiente mais quente, de uma temperatura mais elevada, vai ter a sensação da água gelada. Mas a água está a 30 graus, não tem duas sensações, a temperatura é uma só. Só liberação aqui para Juarez, tá? Então veja que como o tato, ele é bom para ter uma referência de temperatura, né? Se alguém tiver febre e dizer assim, olha, vem aqui, bota a mão na minha testa e vê se eu estou com febre, por quê? Você vai estar comparando a temperatura da sua mão com a temperatura corporal da outra pessoa. Então, se você sentir a mão receber calor, você vai sentir um calor quente, né? Então, se você vai ter a sensação de quente, é porque a temperatura da outra pessoa é mais elevada do que a sua. Só que, na verdade, se a sua mão você tiver distonia, né? Se a sua mão for gelada, em qualquer ambiente que você pegar, você vai receber calor, você vai achar que todo mundo está com febre. Por que, pessoal, que quando a gente está com febre, o médico pede duas coisas? Primeiro, beber muita água, porque a água vai regular a febre por dentro, porque se eu estou a 37 graus, 38, 39, e bebo água a 20, a 30 graus, a temperatura é mais baixa, vai trocar de calor com o meu corpo, para quê? Com o intuito dele esfriar. Ele pede para você colocar compressa de álcool, né, na testa. Por quê? O álcool é altamente volátil. Então, quando o álcool ele entra em contato com o nosso corpo,
ele vai fazer o quê? Ele vai roubar o calor. Opa! Se ele vai roubar calor, a gente vai perder calor. Se perde calor, aí a nossa temperatura ela abaixa. Então, como isso é rápido, na hora que você coloca na testa, você sente aquela água, aquele frio na testa. Né? E ele termina o quê? Reduzindo a sua temperatura. Então, o método correto de se medir temperatura não é o tato, e sim utilizar o termômetro. Então, o termômetro é um instrumento utilizado para medir temperatura, usando as suas propriedades. No nosso caso aí, né, o mais clássico, né, o termômetro clínico, né, raiz, vamos dizer assim, né, o que é que eu tenho? Eu tenho um mercúrio que tem uma propriedade térmica, ou seja, quando ele recebe calor, ele se dilata. E eu meço essa dilatação a partir de uma escala termométrica, que é exatamente o que a gente vai ver a partir de agora, que são as escalas termométricas, que deverá ou deveria ser cobrado na prova de matemática de vocês, né? Para sobrar para a gente mais outra questão, né, de física. Então, o que, é que eu tenho aí? Ó? Primeira coisa, vamos diferenciar o que é uma substância termométrica e o que é uma grandeza termométrica. Então, substância é aquela, né, que pelo menos tem uma de suas propriedades que varia de forma mensurável. Como assim? Que eu consiga medir. Então, por exemplo, você tem termômetro de gás. Então, você tem que você vai medir a pressão do gás. No caso do mercúrio, é o comprimento. Né? Lembra aquela experiência do evangelista Torricelli, lá em hidrostática, que quando ele foi medir a pressão atmosférica, era igual a coluna de água de 760 milímetros de água. Pronto, por quê? Porque ele usou uma propriedade, né, termométrica do líquido, ou do fluido, no caso aí. Já a grandeza é a propriedade física totalmente dita. Ou seja, qual é a propriedade que eu vou usar? Qual é o nosso objetivo? É encontrar o que a gente chama de equação termométrica. Gente, não precisa decorar as equações, precisa entender como faz. Tá certo? Se é para decorar só, a gente precisa decorar a transformação, né? A variação. Por exemplo, vamos entender o seguinte. Eu vou trabalhar com 3 escalas. Eu tenho a escala Celsius, que é a escala predominante para o hemisfério sul aqui, nosso. A escala Fahrenheit, que é para o hemisfério norte. E tem uma escala científica, que é chamada escala Kelvin. Note que na escala Kelvin não tem a bolinha do grau, certo? Porque é uma escala absoluta. Então, lá, quando queremos medir a temperatura de um determinado corpo, utilizamos uma escala termométrica. Como forma de relacionar o conjunto numérico associado, temos 3 escalas. Temos qualquer uma, tá? Você pode criar a sua. Ah, João, eu adoro tomar uma caninha, eu vou fazer a minha escala graus pitu. Tá? Você pega e calcula baseado na sua substância termométrica. Se você conseguir mensurar, pode ser usada. Então, o que a gente precisa decorar agora, pelo menos? Que a escala Celsius ela é dividida em 100 partes iguais. Isso aqui vai fazer toda a diferença. Já a escala Fahrenheit, ela é dividida em 180 partes. E a escala Kelvin é dividida em 100 partes. É por isso que a variação na escala Celsius ela é igual à variação na escala Kelvin. Já decorei isso. Por quê? Porque ambas são divididas em 100 partes iguais. Acabou-se. Tá certo? E eu tenho aqui 2 pontos. Eu tenho um limite inferior e tenho um limite superior. Ou seja, eu tenho os meus pontos fixos. Na matemática, eu chamo de quê? De limite. Mas, para mim, eu vou trabalhar com o quê? Ponto inferior, que é o ponto de gelo, e o ponto de ebulição, que nós veremos a partir do próximo slide. Lembrando que assim que acabar a aula, eu encaminho para você o slide em PDF. Tá certo? O primeiro ponto de gelo, certo? É o ponto onde o gelo passa do estado sólido para o estado
líquido, né? Que é chamado de fusão, que a temperatura normal, né? A pressão ao nível do mar, essa temperatura é de 0 graus Celsius. Então, como é algo que é fácil de repetir na sociedade, né? Ele foi considerado como ponto de primeiro ponto fixo. Já o segundo ponto, que é chamado de ponto de vapor, é quando a água inicia a temperatura de ebulição. Vocês aprendem lá em química, né? Um gráficozinho assim, ó. Aqui está o calor e aqui está a temperatura e o gráfico é assim, ó. Então, toda vez que a reta for horizontal, eu tenho a união, a existência dos dois sólidos, dos dois líquidos. Aqui eu tenho sólido mais líquido, aqui é só líquido, aqui é líquido mais vapor, e aqui só vapor. Depois de um certo ponto, deixa de ser vapor e passa a ser gás. Então, toda vez, pessoal, ó a dica, toda vez que tiver reto inclinado, é que macete. Toda vez que tiver reta horizontal, é que moleza. Não é aula de hoje, tá? Mas para quem já está com o assunto visto mais na frente, tá sabendo o que eu estou dizendo. Tá? Vai dizer, eita, é mesmo, né? Quando tiver, né, a existência de dois estados dois estados físicos, eu tenho o uso do calor latente. Quando só tem apenas um, apenas está acontecendo a alteração de temperatura, eu tenho calor sensível. Então, o que serve para mim? Que a temperatura, o primeiro ponto fixo é o ponto de fusão do gelo, e o segundo ponto fixo, que são os meus limites, é a temperatura de ebulição da água, que nas condições normais de temperatura e pressão é de 100 graus Celsius. Né? E para que eu sirvo isso? Para a gente aplicar. Por que eu digo que isso cai mais em matemática hoje do que em física? Porque você usa o conceito de interpolação. Você tem dois elementos e você quer determinar o seu valor intermediário. Como é que eu faço isso? Olha, eu pego a razão entre a diferença entre TC menos 0, olha lá, assim como TF menos 32, certo? Igual a quem? A 100 menos isso está para 212 menos 32. Ok? Então, é só fazer a interpolação. É a variação entre o valor intermediário e o valor de baixo para a variação entre o valor limite e o valor inferior. Você encontra essa relação. Substituindo, né, fazendo as continhas, você vai encontrar aqui, ó, 212 menos 32 é igual a 180. 180, se você simplificar com o 180, desculpa, se você simplificar 100 por 180, se você dividir os dois lados por 20, você vai encontrar 5 nonos. Aí você vai encontrar, ó, uma equação de conversão, ou chamada de equação termométrica, chamada de, ou obtida como TC sobre 5 igual a TF menos 2 sobre 9. Precisa decorar? Não. Por quê? Porque isso cai muito pouco. É melhor entender o conceito da interpolação. Por quê? Se cair, não vai cair Celsius para Fahrenheit. Pode ser, olha só, pena que está sendo gravado, para quem não está aqui vai assistir depois, mas lá em ciclo de Carnot, máquinas térmicas, na minha fórmula, tem lá, variação de temperatura. Só que lá, a variação é na escala Kelvin. E fatalmente na questão, ele vai dizer na escala Fahrenheit. Aí você vai ter que fazer a conversão da transformação. Tá? Então, se não cair questão envolvendo potência térmica com calorimetria, tem a parte de máquinas térmicas, ciclo de Carnot, que é o último assunto de termodinâmica visto para o Enem, certo? Então, eu não costumo decorar essa formulazinha, porque não cai muito, mas eu prefiro entender de onde vem. Nós veremos isso nas questões, vocês vão entender isso aí que eu estou dizendo. Já para a escala Fahrenheit, né? Foi medido que, já que foi dividido em 180 partes, foi dividido que
O ponto fixo de gelo da água lá são 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição da água vale 212. Fazendo a mesma coisinha, gente, a mesma coisinha, né? A diferença, né? Teria exatamente isso aqui, a mesma coisa. Ou seja, a variação de temperatura na escala Fahrenheit-Celsius é 5 nonos da mesma variação na escala Fahrenheit. Certo? Então, é a minha relação em variação. Deixa eu só apagar aqui que terminou ficando em cima. Pedi desculpa que hoje eu estou um pouco resfriado. Mas vamos lá. Lembra do conceito de zero absoluto? A temperatura teórica menor possível a ser alcançada por um sistema? O que aconteceria nesse tempo? Seria como se as moléculas parassem de se movimentar, mas restaria ainda uma energia interna para sobrevivência. Tá certo? Então, ó, zero absoluto é o limite inferior de temperatura de um sistema. Temperatura inferior, ou seja, a temperatura mais baixa que o sistema ele pode alcançar, que seria quanto? Menos 273,15 graus Celsius. Então, por ser a temperatura menor, onde seja observado a agitação das moléculas. Por quê? Lembra que temperatura mede grau de agitação das moléculas. Então, se essa temperatura é mínima, a agitação das moléculas também é mínima. Então, a partir dessa conclusão, propõe que uma nova escala termométrica simplificava a expressão, que é a escala Kelvin. Lembra que quando você encher um balão, né, e você coloca ele num sol, né, ou na geladeira, vamos dizer assim, né, o grau de agitação das moléculas começa a diminuir. Então, se começa a diminuir, aquela força entre as moléculas de repulsão, ela começa a reduzir. Então, o balão termina, ó, murchando. E, ao invés de eu perder o gás, ele não esvaziou. O que aconteceu foi o quê? Como eu alterei a temperatura do gás, ele vai reduzir o meu volume. Sabe onde a gente aprende isso? Transformações gasosas. Transformação isométrica, isobárica, isotérmica e aquela transformação adiabática. Então, veja, eu estou vendo os conceitos iniciais de termologia e já estou dizendo a vocês onde cada conceito vai ser usado nas questões. Tá? Então, as questões lá de você estar um mergulhador, né? E você quer calcular que profundidade você tem a pressão lá, né? Você pode usar através da questão dos gases, nas transformações isotérmicas ou isovolumétricas ou isocóricas, né? Então, vamos lá. Seguindo. Então, a nossa escala... Vou. Tá rapidinho. Só está faltando mais 2 lá para a gente começar. Tá? Então, ó, na escala Kelvin, né? É o mesmo princípio, né? TC menos TK, né? TK menos 273, e aí você chega na próxima relação de conversão. Essa é conhecida. Pronto, essa aqui, ó. Essa aqui, gente. Esta aqui. É muito usado lá em ciclo de Carnot. Tá? Que você precisa transformar de escala Celsius para escala Kelvin. Se eu diria, qual é a chance de escala termométrica cair na prova da gente? Na questão de Carnot. Por quê? Porque o aluno esquece de transformar e perde a questão. Tá certo? Lógico que essa questão, eu aposto mais minhas fichas em matemática, certo? Do que em física. Assim, isolado, né? Sozinho. E por fim aqui, ó, eu teria aqui, ó, que, até não, né? Já está lá na questão. Ao nível do mar, um termômetro de gás a volume constante, ó. Aí você podia ver lá na volume constante. Vamos lá fazer isso. Se volume é constante,
Se você aumenta a temperatura, vê como é fácil, vê como é fácil, vê, não vi nem a matéria, mas vamos lá. Volume é constante. Então, o espaço que as moléculas ocupam é o mesmo. Se eu aumento a temperatura, eu estou aumentando o quê? A energia interna. Eu estou aumentando a velocidade de propagação. Se eu aumento a velocidade de propagação, eu estou aumentando as colisões, o número de colisões. Se aumenta o número de colisões, eu aumento o quê? A minha pressão. Então, numa transformação isovolumétrica, se eu aqueço o gás, ele aumenta a sua pressão. Certo? Então, como eu consigo mensurar a característica pressão, eu posso considerar a pressão uma propriedade térmica, né? Termométrica, no caso. Vamos lá. Então, deixa eu apagar aqui que eu me empolguei, né? Já fui lá na frente. Né? Lá na frente. Então, o que eu tenho? Ó, indica as pressões de 80 centímetros de mercúrio e 160 centímetros de mercúrio, respectivamente para a temperatura de gelo funê, primeiro ponto fixo, e a temperatura da água e de ebulição. Quer saber quanto vale a temperatura a 20 graus? Veja, adianta decorar aquela fórmula? Não, porque aquela fórmula serve para quê? Grau Celsius, para Fahrenheit e para Kelvin. Aqui, qual é a escala que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando com a escala centímetro de mercúrio e quero transformar na escala Celsius. Não tem fórmula. Então, eu tenho que usar o quê? A definição de interpolação. Por isso que eu falo, uma questão desse tipo, tá? A única coisa que o aluno tem que saber é o quê? Que o gelo derrete a 0 grau e a água ferve a 100 graus. Só isso. O resto é matemática. Então, vamos lá. Montando a expressão, olha lá. Do lado de cá, eu tenho centímetros de mercúrio e do lado de cá eu tenho a escala grau Celsius. Quer que eu vou fazer? Isto aqui menos isso está para isso aqui menos isso. Assim como 160 menos isso está para isso aqui menos isso. Isso chama de interpolação. Substituindo aí, né, fazendo a continha aí, né, eu vou encontrar T do mercúrio menos 80, só está para 20, assim como 80, que é 160 menos 80, está para 100. Simplificando, né, eu vou encontrar aqui TH menos 80 igual a 16. Passando 80 para o outro lado, eu vou encontrar aqui a temperatura, né, correspondente a 20 graus. Neste termômetro de mercúrio, corresponde a uma altura de 96 centímetros de uma coluna de mercúrio. Certo? Então, uma questãozinha muito interessante para a prova de matemática. Por quê? A fórmula que vocês aprendem em física não vai interferir na questão. Porque você tem que saber como chega lá. O cara que chega de velho, que decora somente aquela relação, não vai conseguir fazer a questão. Porque tem que saber de onde vem a demonstração da fórmula, tá certo? Questão 2. O seguinte. Um termômetro foi graduado em graus Celsius. Incorretamente, ele está errado. Ele assinala 1 grau Celsius para, tem um erro de digitação, para o gelo em fusão. Porque eu sei que o correto é 0. E aí está marcado 1. E 97 para a água em ebulição. Voltei. Né? E nós sabemos que a ebulição ocorre a 100 graus. Então, eu tenho 2 termômetros. Um, que é a escala Celsius correta, e o outro é a escala Celsius errada. Quanto é que marca na escala incorreta? Aponta a temperatura de gelo. 1 grau. E essa temperatura na escala correta é 0. Já a incorreta, na temperatura de ebulição, é 97, e a correta vale 100.
O que é que eu quero saber? Eu quero que qual é a única temperatura que esse termômetro assinala o mesmo valor. Então, gente, vê. O que eu vou fazer agora, primeiro é fazer a mesma coisa. Isso aqui, ó, vê como é fácil. Isso aqui, menos isso. Assim como isso aqui, menos isso. Assim está para isso aqui, menos isso. Isso aqui, menos embaixo. Se você desenvolver aí, né, você vai encontrar o quê? Vamos até chegar na equação. Né? A equação está aqui, ó. Tá? Fazendo meios extremos aqui, ó. Esse vezes esse. Você vai encontrar 100 vezes telinha. Lembra que telinha é o termômetro errado. E o TC é o termômetro correto. Então, veja. Você tem uma equação com duas variáveis. Ele tem que fornecer uma segunda, sempre. O que é que ele disse? Ele vai dizer que quando é que vai ser correto, ou seja, quando TC for igual a telinha. Ele podia dizer, quando é que uma temperatura fosse o dobro da outra, quando uma temperatura fosse 5 unidades maior que a anterior, ou seja, ele vai dar uma relação. Para quê? Para você montar o sisteminha. Eu tenho duas equações com duas variáveis. Como é que eu respondo isso? É um sistema de equações, que é um assunto do programa de matemática. Por isso que eu digo, uma questão desse tipo é muito mais bonita ela ser cobrada de matemática, que até cobra a questão da interdisciplinaridade, mas usa tudo que é matemática. Usei a interpolação e agora vou resolver usando um sistema de equações. Como é que eu posso resolver a questão de sistema? Na ensino médio, eu posso usar três formas. Eu posso usar o processo da substituição, eu posso fazer o processo da adição e posso fazer a questão da comparação. Por onde eu faço? Por onde você achar mais fácil. Então, por aqui, ó, eu posso pegar o valor de TC linha e jogar na equação no lugar de TC. Então, substituindo, né? Substituindo uma equação com a outra, eu vou ter o quê? 100 TC, ó, vou eliminar aqui o parênteses, né? 100 TC menos 100 igual a quem? A 97 T' C. Agora só tem uma variável, posso calcular, né? Jogando 96 para o lado da esquerda, 100 menos 96 vai ser igual a 100. 4TC' igual a 100. T vai ser igual a 25 graus. Ou seja, mesmo o termômetro quebrado, ele registra uma única temperatura correta, que é a temperatura de 25 graus. O resto é errado. Certo? Então, minha questão, por isso que eu digo, isso é questão forte para matemática. Tá? Primeiro que matemática tem mais questões, né? Então, tem um assunto que consiga contemplar a gente de física também. Terceira, o seguinte. Lendo o jornal brasileiro, um estudante encontrou a seguinte notícia. Devido ao fenômeno do El Niño, o verão no Brasil foi mais quente do que costuma ser, ocorrendo em alguns locais variações de até 20 graus Celsius em um mesmo dia. Se essa notícia fosse vertida, fosse traduzida para o inglês, quanto seria essa variação na escala Fahrenheit? Que valor deveria substituir 20 graus Celsius? Sabe como eu faço isso? Assim forma. Eu tenho aqui, ó, variação na escala Celsius, variação na escala Fahrenheit e variação na escala Kelvin. Ok? Lembra que eu mandei vocês decorar no começo? A escala Celsius é dividida em quantas partes? 100. A escala Fahrenheit, 180. E a escala Kelvin também é 100. Então, se eu quero converter de escala Celsius para escala Fahrenheit, eu vou usar esse lado aqui, ó. Essa com essa. Então, o que tem que decorar é isso. O número de partes que são divididas cada escala. Tá? Então, ó, substituindo aí, ó, a escala Celsius está para 100, assim como a escala Fahrenheit está para 180. Simplificando,
né? A variação na escala Celsius dada foi de 20 para 100, né? Eu posso simplificar aí 0 com 0, o outro zero também vai embora. Então, variação de temperatura de 36 graus Fahrenheit. Então, uma variação na escala Celsius de 20 graus corresponde à mesma variação de 36 graus Fahrenheit na escala Fahrenheit. E não precisa decorar fórmula nenhuma. Certo? Vamos lá. Acho que tem mais uma ou duas aí para fazer. Pronto, tem mais uma. Vamos lá fazer mais uma. Certo? Qualquer dúvida, tirem pelo WhatsApp, certo? Quem não está inscrito na salinha do Classroom, onde todo esse material vai estar lá, as apostilas, até as músicas lá para decorar fórmula dentro do Pachecão, tá lá. Quem não está, manda uma mensagem para o meu WhatsApp que eu encaminho o convite para ter acesso, tá certo? Lembrando, é tudo de graça, não vai ser vendido nada, tá? Não tem pegadinha, tá bom? Vamos lá. Uma mulher que iniciou um tratamento para engravidar, essa é típica questão do Enem. Essa é uma bolinha. Por quê? Olha lá. Uma mulher que iniciou um tratamento para engravidar foi orientada pelo médico a medir sua temperatura basal. Aí o cara vai dizer, os homens vão sofrer aí, né? O que é temperatura basal? Aí a questão do Enem ele vai ensinar a gente. É a menor temperatura durante todo o ciclo menstrual para identificar seu período fértil. O médico orientou a paciente a realizar o seguinte procedimento. Primeiro, utilizar um termômetro clínico exclusivo só para isso. 2. A partir do primeiro dia do ciclo menstrual, medir a temperatura corporal, colocando o termômetro sobre a língua, assim que acordar, antes de levantar da cama. Terceiro, realizar essas medições sempre no mesmo horário e registrar os dados ao completar o ciclo, organizar os dados em um gráfico de temperatura X de temperatura versus o dia do ciclo. Vai servir para alguma coisa na questão? Não. Por quê? Porque vai servir o gráfico. Após realizar as instruções do médico, é tipo questão do Enem, daquela cultura, né? Que você aprende no dia da prova. Eita, se o cara chega em casa, eita, aprendi o que é temperatura basal. Influenciou na questão? Não, mas beleza. Então, realizar as instruções do médico, foi obtido o gráfico abaixo. Tá aí o gráfico. Para cada dia de todo o ciclo, né, dos 29 dias do ciclo, ele vai verificar qual é o dia mais provável para ela poder tentar engravidar junto com o marido. Então, com base no gráfico, determine o intervalo de temperatura apresentado nesse ciclo menstrual da paciente, dê a resposta na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Então, vamos lá. Primeira coisa, olhando para o gráfico, o que ele quer? A variação. Então, eu vou pegar qual é a menor temperatura, que, olhando no gráfico, dá 35,7 aqui, ó. A menor temperatura. Esse pontinho aqui está marcado em verde. Ó. E a maior temperatura do ciclo houve um empate de 36,8. Tá? Então, a temperatura mínima foi de 35,7 e a temperatura máxima foi de 36,8. O que é que a questão pediu? A variação. Então, se ele quer variação, gente, variação é representado por esse delta. E esse delta significa a quantidade final menos a quantidade inicial. Né? Então, a temperatura máxima, 36,8, menos a temperatura mínima, 35,7, isso me dá 1,1 grau Celsius. Já fiz metade da questão. Certo? Só que ele quer também a variação na escala Fahrenheit. Eita, não lembro da fórmula, não tem bronca. A escala Celsius, ela divide em 100 partes iguais e a escala Fahrenheit é em 180 partes iguais. Lembrando que esse bichozinho só serve para quê? Para variação. Tá? Se o cara quiser pegar a temperatura máxima, transformar
para a temperatura graus Fahrenheit. Depois, pegar a temperatura em 35 graus e transformar na escala Fahrenheit. E depois pegar a diferença, pode, mas ele faz 3 contas para isso. Fez uma para calcular a temperatura máxima, fez outra para calcular a temperatura mínima, e no final ainda vai ter que fazer a diferença. Por aqui faz direto. Né? Simplificando aqui, ó, por 20, 100 por 20 vai dar 5, 180 por... pensar, certo? Só pensar, certo? Então, substituindo, a temperatura é 1,5, então eu teria que 1,1 vezes 9 vai dar 9,8, dividido por 5, isso vai dar aproximadamente 1,98 graus Fahrenheit. Gente, escala termométrica é aquele assunto que você tem que estudar de vez, tá certo? Porque o nosso tempo agora é curto, né? Temos apenas 72 dias, né? 70 e poucos dias para a prova. Nós teremos aula toda terça e toda quinta. Terça-feira, mecânica. Quinta-feira, outra parte da física para tentar dar vencimento a vocês. Certo? Nossa aula de hoje foi só isso. Espero que eu consiga ter ajudado vocês de alguma forma, tá? Próxima semana, convide algum aluno, algum amigo para participar desse projeto, tá? Para que a gente, né, um segure na mão do outro e a gente consiga chegar mais preparado no dia da prova, tá? Eu vou parar a gravação e assim que a gravação estiver liberada, isso, terça e quinta,